Olá, vamos continuar a leitura desse livro poderoso, O Poder do Subconsciente. E hoje vamos ler aqui mais um resumo de um capítulo, tá? Tô com minha garganta meio ruim, mas vamos ver se a gente consegue. Lembre frequentemente a si mesmo que o poder curador está em sua mente subconsciente. Ou seja, a cura, ela está dentro de você. É de dentro da sua mente subconsciente que vai acontecer o processo da sua cura. Convença-se de que a fé é como uma semente plantada no solo e que cresce segundo a sua natureza. Plante a ideia, a semente, na mente. Regue-a e fertilize-a com esperança e ela brotará. Ou seja, o que é a fé? A fé são os teus pensamentos. A gente fala fé. Quando a gente fala fé, a primeira coisa que vem é fé em algo bom, em Deus, né? Fé em Deus. Mas a fé é aquilo em que você acredita. A fé é aquilo que você crê que seja uma verdade. Até se você for ver num cartório, né? Quando você vai lá e reconhece um papel, está escrito embaixo, né? Dou fé, né? Pois então, a fé, na verdade, o que ela é? Eu tenho fé que isso é um anel. Eu tenho fé que isso é um colar. Ou seja, eu acredito que isso é um colar. Eu acredito. Então, a fé, ela pode ser em qualquer coisa. Pode ser, eu tenho fé de que as pessoas adoecem. Ou seja, eu acredito nisso. Então, a fé, na verdade, a gente usa ela como uma palavra muito linda, uma palavra que você tem fé de que isso vai acontecer. Sim, mas a fé que vai acontecer qualquer coisa, até mesmo coisas ruins. Se você tem fé que você vai sair e o seu carro vai bater. Eu tenho fé de... Ou seja, a fé, na verdade mesmo, ela é a tua crença. O que você acredita? Seja o que for. Seja o que for, seja o que você passa o tempo todo pensando. Isso é uma fé. E se você tem fé, isso vai acontecer. Ou seja, até mesmo coisas ruins. A ideia que você tem para um livro, uma invenção ou uma peça é real em sua mente. Essa é a razão porque acredita que tem. Essa é a razão porque acredita que tem agora. Acredite na realidade de sua ideia, plano ou invenção, e ao fazer isso, ela se concretizará. Quando você tem uma ideia, quando nós temos uma ideia, o que acontece? Essa ideia, ela vai para dentro vai para a mente coletiva. Ideias, pensamentos, elas ficam armazenadas na mente coletiva, que é como se fosse algo enviado para a matriz. Quando essa tua ideia fica ali, como, vamos dizer que pairando uma onda, né? Ela é uma onda, né? O que acontece? Se você não fizer isso, se você não colocar em prática, como é uma onda e qualquer pessoa tem acesso à mente coletiva, à mente de Deus, a gente tem esse poder de acessar esse conhecimento de Deus, outras pessoas podem sim pegar a tua ideia. Então, muitas vezes, quando você tem uma ideia e você vê daqui a pouquinho alguém foi lá e fez e colocou em prática, essa pessoa simplesmente ela colocou em prática algo que você mesmo, às vezes, teve essa mesma ideia. A diferença, então, é que algumas pessoas têm ideias e fazem e outras não fazem, mas elas estão ali, pairando no ar, ideias, oportunidades, sabedoria, como diz aqui, deixa eu ver, ele disse assim, a ideia de um livro, de uma invenção, de uma peça, seja o que for,
melhoria em algum lugar. Essas ideias, elas estão o tempo todo. Por isso que muitas vezes é bom que a gente pare um pouco a nossa mente, que a gente observe mais, que a gente possa estar apreciando mais. É na apreciação, é na observação que as ideias vêm, que você observa as coisas e vê, olha, aqui tá precisando disso, aqui as ideias começam a fluir na nossa mente. Ao rezar por outra pessoa, saiba que seu conhecimento interior, silencioso, da completude, beleza e perfeição, pode mudar as configurações negativas da mente subconsciente da outra pessoa e produzir resultados maravilhosos. Ou seja, a gente pode sim orar por outras pessoas, a gente pode sim interceder por outras pessoas. Então, quando você for orar por outra pessoa, o que está dizendo aqui? Silencie e pense na perfeição, nas coisas boas de Deus, nas características de Deus quando estiver orando por outra pessoa e comece então a declarar isso para que a outra pessoa possa então a manifestar. As curas milagrosas de que ouve falar, ocorridas em vários santuários, são devidas à imaginação e à fé total, que agem sobre a mente consciente da pessoa, liberando o poder criador. Ou seja, quando esses milagres acontecem em igreja, em templos, em vários lugares, o que está acontecendo? Aquela pessoa, ela colocou a fé dela naquilo dali. Ela foi com um intento. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Na Bíblia Sagrada, o que aconteceu? Ela acreditava que Jesus tinha poder. E quando Jesus passou, o que ela pensou? Eu vou lá, vou tocar nele e eu vou ser curada. Quantas pessoas mais tocaram nele e não foram curadas? Porque ela acreditava que assim seria. No filme O Segredo, você talvez vai ver, tem uma parte que um homem, ele conta que uma vez ele tinha uma pedrinha e aquela pedrinha ele dizia que era uma pedrinha da sorte para ele. E ele comentou com uma pessoa e essa pessoa tinha uma situação de um menino, parece que estava doente, e aquele menino doente, ele então lembrou da pedra, da pedra do homem, da pedra da sorte. Ele chamou o homem e perguntou, você consegue me mandar uma pedra da sorte? E o cara então pegou uma pedra, que era uma pedra de riacho, e mandou para ele. E então o menino foi curado. Ou seja, ele colocou a fé dele naquilo. Ele acreditou que aquela pedra poderia curá-lo, que se ele segurasse, que se ele tocasse naquela pedra, sei lá, não sei o que ele fez com a pedra. Mas ele colocou a fé naquilo. Ele programou a mente dele a entender que aquela pedra poderia curá-lo. E assim se fez. É uma programação. Até uma hora eu quero ver se eu faço um vídeo. É mais ou menos como se fosse a nossa programação. É muito parecida com o Excel do computador. Tem as células, né? Cada quadradinho ali do Excel. E aqueles quadradinhos você vai colocar as fórmulas. Vamos dizer que você coloca assim, ó, igual numa célula. E daí você vai pegar essa célula mais essa célula vai dar tal resultado. E é isso que são as nossas células também, o nosso corpo humano. Você vai fazer uma programação que isso mais isso é igual a isso. Ou seja, por que o menino programou? Que a pedra mais a oração, talvez, vamos dizer, seria resultado a cura. Então é isso que é a programação do nosso corpo, da nossa mente. É uma fórmula que você vai fazer e você vai programar o teu corpo para que sempre o resultado seja esse. Vamos dizer, nós fomos programados a entender o quê? Que seguinte, vamos dar um exemplo. Bem há muitos anos atrás, banho de chuva igual a doença. E não é, porque existem muitas pessoas que tomam banho de chuva e não ficam doentes. Comer fast food igual a gordura. Não quer dizer, existem pessoas que comem e não engordam. Então,
qual é a lógica? É a programação que é feita dentro de nós, dentro do nosso subconsciente. Tem uma programação, tem uma crença, foi feita uma fórmula. E essa fórmula, se você quer que ela não exista mais, você tem que desfazer essa fórmula. Mas a gente não apaga o que está no subconsciente, a gente grava coisas em cima. Ou seja, tu não tem como lá, vou apagar essa programação. Não, você vai fazer uma outra fórmula em cima dessa fórmula. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Essa aqui já li. Todas as doenças têm origem na mente. Ó. Nada aparece no corpo, a menos que exista um modelo mental correspondente. Ou seja, as doenças começam na mente. Eu não acreditava nisso até que, conforme eu fui estudando, eu não encontrava mais, como é que eu vou dizer assim, não, é como se não encaixasse mais uma doença vindo de um vento, de uma chuva, que nem eu dei exemplo, de um alimento. Até a Bíblia diz, né, se comeres qualquer coisa mortífera, nunca não te fará mal nenhum. E eu creio nisso. Eu creio que não é o que a gente come. Jesus falava, não é o que você come, é aquilo que sai de dentro de você. Então, as nossas doenças, elas são sentimentos, amarguras. Nosso corpo, ele só manifesta aquilo que está dentro de nós. Ele está manifestando, ele está colocando para fora uma maneira de nos alertar que algo dentro de nós não está bem. Então, que nem agora, eu estou com essa dor de garganta. E eu já notei que isso tem se repetido muitas vezes. Esse ano já tive umas 3 vezes. E eu já fiz uma busca para ver na metafísica da saúde o que significa. E estou tentando lidar com isso de uma maneira que eu possa resolver de vez, para que não volte de novo a acontecer. Então tu não toma remédio? Tomo remédio sim, mas eu não deixo de tentar curar a causa do problema. Porque quando eu tomo remédio, eu estou aliviando o sintoma, né? Mas a causa, onde tudo começou, é dentro de mim. Os sintomas, olha aqui, de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão hipnótica. Esse fato demonstra o poder de seu próprio pensamento. Os sintomas de praticamente todas as doenças podem ser induzidos por sugestão hipnótica. É até muito engraçado o exemplo que eu vou dar agora. Mas quem não lembra, vamos ver. Tinha um episódio que eu gostava muito de ver, tá, gente? Do Chapolin. Que ele tava num hospital e tinha um homem que era ladrão. E eu acho que os dois eram ladrão, não sei. E os dois estavam doentes. E daí, um deles estava quase morrendo e o outro não. E o Chapolin, ele troca os prontuários e começa a tratar o que está quase morrendo, que está muito bem. E o outro, que estava bem, ele começa a dizer que estava quase morrendo. E ele vai começar a tratar aqueles dois ali e inverte realmente. O que estava quase morrendo, então, passa a ficar bem. E aquele que estava bem morreu, vamos dizer assim. E olha que era um episódio, era uma comédia, era um desenho, era uma situação. Mas é a pura verdade. Quando você começa a tratar o teu corpo e a falar pra você mesmo que você está bem, se você te acorda pela manhã, vamos dizer que esteja doente, e você coloca uma roupa, você olha no espelho e começa a afirmar que você está bem, faz uma caminhada, você faz o teu movimento igual, como se nada tivesse acontecido, você não vai mandar a informação pro teu corpo que você está doente. Você vai começar a dizer só um pouquinho, ela está se movimentando, ela está fazendo tudo igual. Mas quando nós nos atiramos numa cama e ali a gente fica e começa a decair cada vez mais e mais mandamos informação para o nosso corpo, para nossa mente, que algo errado está acontecendo, que nós não estamos bem. Então, o nosso corpo começa a manifestar cada vez mais. Claro, não estou dizendo, né, que a gente não pode
ficar doente e ficar de cama, né? Mas tente mostrar para tua mente que você está bem. Pare na frente do espelho e lave teu rosto, coloque uma boa roupa e demonstre, não, está tudo bem. Ó, só há um processo de cura, é a fé. Só há um poder curador, isto é, a mente subconsciente, que nós falamos aqui. Ou seja, é a fé em algo, em alguma coisa, é a fé de que você sabe que a sua mente ela é reprogramável, que a sua mente, que o seu subconsciente obedece às ordens que o consciente dá. Seja real ou falso o objeto da sua fé, você obterá resultados. A mente subconsciente reage ao pensamento que está em sua mente. Pense em fé como um pensamento na mente e isso será suficiente. A mente subconsciente reage ao pensamento que está na sua mente. Ou seja, aquilo que você está pensando é o que vai acontecer. Então, aqui nesse capítulo, a gente falou muito. Se você puder ter o livro, é um livro maravilhoso. Falou muito nesse capítulo aqui sobre cura, sobre pessoas que foram curadas. Ele dá muito exemplo, ele dá muito estratégias, técnicas, maneiras de falar. Ele coloca muita frase para reprogramar a mente. Então, falou bastante sobre cura, sobre como podemos nos curar através do poder da mente. E eu creio que é possível, sim. Eu creio que as doenças, elas são doentes. Eu creio que elas começam num sentimento, numa amargura, numa raiva, e elas vêm, olha que engraçado, né? As doenças, eu creio, elas vêm para nos curar. Eu creio que as doenças, na verdade, quando a gente... Agora que nem eu tô assim, com a minha garganta desse jeito, eu falo assim, eu estou sendo curada. Porque, realmente, essa é uma manifestação no meu corpo para mostrar que alguma coisa não tá bem. Então, eu estou sendo curada. Eu estou sendo curada de alguma coisa no meu interior. E quando tá manifestando no meu corpo, eu agradeço. Obrigado por falar comigo, por me mostrar que algo não está bem, de que eu preciso de uma cura interior, de que alguma coisa eu não tô ouvindo a minha alma falar. E a doença veio para que isso eu possa me alertar, ó, alguma coisa não está legal. Então, eu estou sendo curada. É isso que nós temos que falar. Se você está doente, se você está enfermo, eu não sei, talvez o tamanho da sua doença, talvez pode ser pessoas que estejam com uma gripe ou você está com um câncer. Creia que você está sendo curada. Fale todos os dias isso. Eu estou sendo curada. Eu estou... essa doença veio não para a morte, né? Lembra quando Jesus fala, né, sobre Lázaro? Isso não é para a morte, mas sim para a vida. Ou seja, as doenças, elas vêm. Mas, com o tempo, a humanidade passou a ver as doenças como algo ruim. Lembra de Miriam? Quando Miriam está no deserto e ela começa a sentir inveja de Moisés. E o que aconteceu com ela? Deus, então, permitiu, né, a lepra no corpo dela. Ela foi para um canto, foi para fora, né, do acampamento, onde ela tinha que ficar lá até que ela fosse curada. E o que aconteceu? Ela foi curada. Curada do quê? Da inveja, daquele sentimento que ela tinha, de achar que só Moisés podia falar com Deus, que só Moisés tinha o poder e todo mundo respeitava só Moisés. Ela estava com inveja e Deus permitiu aquilo para que ela então fosse curada. Com o tempo, a humanidade começou simplesmente a querer se livrar das doenças, se livrar daqueles sintomas que são os sintomas da alma e sem querer entender o que estava acontecendo no profundo. Te dá uma dor de cabeça, a primeira coisa que a gente quer fazer é tomar um remédio para acabar de vez com aquilo. Nós não estamos mais aceitando sofrer, sentir dor.
A humanidade não quer mais isso, mas muitas vezes é necessário. E as doenças, elas são necessárias, elas são nossas amigas. Eu sei que é estranho falar isso, talvez para uma pessoa que está no leito de um hospital, precisando de uma cura. Mas se você compreender isso e pensar que o teu corpo está manifestando algo para que a sua alma seja curada, eu creio que você vai compreender o real motivo dessa doença, dessa enfermidade que tem te assolado. Tá ok? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.